Nós começamos na semana passada falando sobre Lúcifer e falamos sobre a queda. E demos uma pincelada, e demos uma pincelada na questão do intervalo, que é chamado na teologia de gap. Gap mesmo, o nome daquela marca Gap, né? A chamada teoria do gap. E hoje nós vamos aprofundar bastante nessa questão do intervalo, porque é a mais complexa e que deixa mais perguntas, aquela questão da primeira, da segunda terra e as implicações dessa queda, para depois então a gente avançar aí na questão, já falando de Lúcifer, mas não mais de Lúcifer, mas como Satanás. Bom, o texto lido, como eu já mostrei, essa versão da NVI não reflete a versão mais prática do texto. O texto é: as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Bom, antes de darmos mais entendimento a isso, deixa eu passar para vocês as linhas de entendimento tanto dos textos de Ezequiel 28, Isaías 14, quanto da teoria que eles chamam de teoria do gap, né, a teoria do intervalo. Ezequiel 28, como nós falamos na primeira aula, é uma profecia do profeta para o rei de Tiro. Você sabe, Tiro e Sidom, Tiro é uma cidade, Sidom também é uma cidade. E Ezequiel 28 tem ali um texto que começa o Senhor falando para Ezequiel, profetiza contra o rei de Tiro. E impressionante que até o versículo 11, o texto vai falando de Ezequiel. Mas a partir do versículo 12, já não é mais para o profeta Ezequiel. Porque diz assim, ó: filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga: assim diz o Senhor, você era o modelo da perfeição, cheio de beleza e cheio de sabedoria e perfeita beleza. Continua. Você estava no Éden, jardim de Deus. Aqui já temos a prova concreta que o profeta já não está mais falando do rei de Tiro. E esse é um padrão dos profetas no Velho Testamento. Isaías, por exemplo, ele começa falando para o rei da Babilônia, e lá no versículo 12, também, 14 e 12, ele vai falar de Lúcifer. E mistura, realmente a gente tem que ter essa sabedoria, mistura, olha lá, no 14 primeiro, para você ter uma ideia. O Senhor terá compaixão de Jacó, tomar e escolher Israel, estabelecerá a sua própria terra, os estrangeiros se ajuntarão, pode continuar. Povos apanharão, descendentes de Israel, pode ir. Veja que ele está falando do sofrimento de Israel da Babilônia. No dia que o Senhor lhe der descanso do sofrimento, a perturbação da cruel escravidão, que sobre você foi imposta. Continua. Assim você zombará do rei da Babilônia, quando chegou ao fim o opressor, sua arrogância acabou. Bom, você está vendo aí que ele está falando da arrogância, da opressão do rei da Babilônia. Mas no versículo 12, ele ainda falando do rei da Babilônia, ele vai citar Lúcifer. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foste atirado à terra, você que debilitava as nações. E é interessante demais isso aqui, porque muitos teólogos, gente, e até teólogos sérios, eles têm pensamentos desses dois textos que chega a parecer assim o ridículo. Justamente pelo fato de tanto Isaías como Ezequiel estarem dirigindo-se as suas profecias a dois homens, eles não consideram os textos sendo como de Lúcifer. E aí as explicações deles são assim pitorescas. Por exemplo, o entendimento deles, os que creem em Ezequiel 28 e também Isaías 14, que era apenas dos homens. Por exemplo, Ezequiel 28, creio que era apenas para o rei de Tiro. E aí, aquela alusão ali
era uma maneira de Deus ser sarcástico com ele, que Deus, no caso, segundo ponto, sendo uma metáfora, chamando o rei de Tiro de querubim. Você se acha tão bom que é um querubim, morava no Éden e etc. Mas é uma coisa muito pitoresca, né? Como que pode ser? Você quer ver? Põe lá no versículo 12, por favor. Filho do homem, ergo lamento a respeito do rei de Tiro. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria. Versículo 13. Você estava no Éden, jardim de Deus, todas as pedras preciosas enfeitava, e vem toda a guarnição dele. Versículo 14. Você foi ungido como querubim guardião. Está muito claro aí que não é um homem. E continua. Para isso eu determino. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável, perfeito. O rei de Tiro era perfeito? Era um rei pagão, isso sim. Então, assim, infelizmente, esses teólogos são os mesmos que não creem em corporações demoníacas. São os mesmos, alguns na maioria deles, que creem que o diabo está preso. Pasmem. Creem que o diabo está preso. E o mundo apenas sofre os interferes ou a influência de Satanás. Tem um teólogo muito famoso que sobre esses dois textos, de Ezequiel e de Isaías, diz que isso era um delírio dos profetas. Foi um momento de delírio deles. Por isso que eles mencionam essa questão do querubim. Horas. Bíblia é Bíblia aqui lá na China, irmão. Ou seja, é nítido que os textos falam da queda do anjo. É nítido que o texto mostra com detalhes, muitos detalhes, a queda de Lúcifer. Mas como eles não conseguem crer nisso, então dá-se vários caminhos. Por exemplo, eu vi um dizendo, isso é uma metáfora, Deus estava sendo irônico. O outro, isso foi um delírio dos profetas. Bom, nós cremos que os textos, nós e qualquer teólogo sério, crê que o texto começa falando para os reis, como assim, estou falando com você está fazendo isso, mas eu quero te trazer a lembrança por que Lúcifer caiu. Vamos lá, quem era Lúcifer? Lúcifer era isso, então você vigia, porque Lúcifer caiu do céu, ele era isso. Veja que está nítido que o profeta usa o anjo caído como exemplo para aqueles dois reis, tanto de Tiro como da Babilônia. Então, como o profeta traz uma grande lembrança e detalhes sobre a queda de Lúcifer, nós sim consideramos esses textos como sendo revelativos para a queda de Lúcifer. Bom, a segunda teoria, que eu não considero teoria, é chamada teoria do gap, ou a teoria do intervalo. É aquela ideia que nós falamos aqui da primeira terra e da segunda terra. Na realidade não é a primeira e segunda terra, é a criação original da terra, com um intervalo de zilhões de anos, não sabemos quantos, vindo assim a recriação da segunda terra. As linhas de pensamento desse entendimento são os que creem que tudo foi criado em Gênesis 1:1. Então tem uns pensadores, teólogos, irmão, tem teólogo sem revelação é muito burro. Gente, eu dou risada quando eu ouço umas coisas. Falo, meu Deus, eu não acredito que esse cara acredita nisso mesmo. Tem um cara, ou gente, teólogos famosos, que acredita que em Gênesis 1 criou Deus os céus e a terra. Gênesis 2, haja. Ali Deus criou até anjos, tudo ali. Então eles realmente acreditam que anjos foram criados em todo aquele período de 6 dias. Anjos, céu e terra, e ali passou a existir tudo junto com Adão. Ali no haja, eles acreditam que tudo foi criado. Anjo, terra, céu e etc. Em segundo lugar, ou seja, segundo essa primeira linha então, não tem um intervalo. Em segundo lugar, os que creem que até exista um intervalo, mas não existiu uma civilização antes. No caso, a terra não teria sido habitada por anjos antes.
teve um intervalo, não sabem explicar qual, mas não teria uma civilização antes. E tem os que creem que exista um intervalo entre Gênesis 1:1, Gênesis 1:2 e uma civilização anterior ao Gênesis versículo 2, e essa é a nossa linha de pensamento. Por que nós cremos que tem essa linha de pensamento? E você me pergunta, o que isso interfere na minha salvação? Nada, mas aqui é uma escola. Então você está aqui para aprender. Amém? Então vamos lá. Por que eu creio na existência desse intervalo? E vamos aprender em detalhes agora sobre esse intervalo. Então, sobre essa parte, a questão da teoria do gap, aquela questão de Lúcifer, tanto de Isaías e Ezequiel, está muito claro, tá bom? Nós não vamos entrar nisso. Mas sobre a teoria do gap, ou a teoria do intervalo, aqui tem uma pitada de polêmica muito grande. Os teólogos, como eu já disse, não creem nessa ideia do intervalo. Ou seja, não creem no intervalo, alguns teólogos, de Gênesis verso 1:1 e Gênesis 1:2. Então, qual é a ideia que eles creem? Já mencionei a vocês, mas essa ideia deles, de não crer num gap, no intervalo, ela encontra um grande problema. Por quê? E aqui tem o primeiro problema que ela encontra. 1 João 1:5 diz: essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, e nele não há treva. E a primeira coisa que você lê no versículo 2, que havia o que na terra? Treva. Então nós temos aí um problema. Gênesis 1, verso 2, parte B, diz que havia trevas sobre o abismo. Agora, por que havia treva na terra, no caso no abismo? Veja Isaías 14, versículo 13, porque havia trevas no abismo na terra. Você dizia no seu coração, subirei aos céus, é porque estava na terra. Acima dos anjos de Deus colocarei o meu trono e me assentarei no monte da Assembleia. Nós aprendemos na aula passada que a Assembleia era um monte do lado do norte que ficava no primeiro Éden, chamado Éden mineral, aonde ele preparava o culto. No ponto mais elevado do monte. Agora olha, continua o texto. Subirei ao mais alto do que as nuvens e serei igual ao Altíssimo. Mas as profundezas do Sheol será levado, irá ao profundo do abismo. Pronto, aqui está claro. A Bíblia é feita de uma extensa exegese. Exegese é extrair. E o que nós estamos fazendo aqui é justamente uma exegese. Porque no versículo 2 de Gênesis 1 está lá que a terra era sem forma e vazia e havia trevas. As trevas cobriram o abismo. Agora, está claro para você por que as trevas cobriram o abismo? Isaías diz que ele caiu. Então, o que nós temos aqui? Uma construção hermenêutica e exegética. Literalmente, nós estamos tendo uma extração e uma definição dentro da própria Bíblia, de um texto confirmando outro texto, que Gênesis 1, a terra era perfeita. O intervalo vem com a queda de Lúcifer no abismo, e aí veio trevas. Então as coisas estavam criadas, porém derretidas, escondidas, desfeitas. Ok? Então a pergunta que eu faço é, como o texto diz que Deus é luz e nele não há treva, o dia que nós chegarmos no céu, não vai ter um cantinho de treva. Mas nem para dormir, pastor. O texto eu pergunto, como que um Deus que é luz pode fazer algo que tenha trevas? Não é uma boa pergunta, gente? Como que um Deus perfeito pode criar o caos? Se nós pressupormos que antes de tudo existir, só existia Deus, aí vai ficar fácil entender por que a criação original de Deus não tinha trevas. Se você parar para pensar
que antes de tudo existir só tinha Deus, fica fácil que Deus não criou nada nas trevas e nem treva. Simples, não precisa nem ser um teólogo. Ou seja, porque Deus é o quê? Luz. Então a verdade, e digo a verdade e não especulação, porque o teólogo é assim, quando ele não encontra revelação para a coisa, porque eles não creem em revelação, eles creem em ligação de texto. Quando eles não encontram revelação para a coisa, eles chamam de especulação. Por mais que esteja ali às claras, os teólogos não irão aceitar. Então eles chamam de especulação. Então, eu não creio que isso é especulação, e por que não é? Vamos ver hoje. A verdade é que existe uma diferença de tempo incontável, não sabemos quanto, mas de zilhões de anos, entre o verso 1 de Gênesis 1 e o verso 2 de Gênesis 1. Nós temos que saber, e a Bíblia nos mostra um mapa para entendermos isso. Quando lemos, aqui vem o segredo, Gênesis 1 e 1. Pode anotar isso, que hoje você vai aprender coisa aqui de tutu, irmão. Eu acho que nem os bacharel em teologia aprendem isso em sala de aula. Isso aqui é tutu, mas tutu do grosso, assim, é barreado. Você aprendeu isso na sala, pastor? Você aprendeu isso na sala, pastor Emerson? Como é que é? Daqui um pouco você pergunta. Agora a gente abre. Quando lemos Gênesis 1 em 1, lemos o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra Deus ali é Elohim. A palavra no original, quer que eu fale hebraico? Bereshit bara ha Elohim, vet ha shamachim. Posso ler todo mais uns 5 capítulos para vocês, uns 5 versículos em hebraico ali para vocês. Mas está assim, ó. Bereshit bara ha Elohim. Aí o verso 2, parte B, né? Vet ha shamachim. Volta o verso 1. No princípio criou Deus. A palavra Deus ali é Elohim, que é plural. No princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra criou então é o que no hebraico? Bará. Bará é criou. Agora escute isso. A terra do versículo 1 de Gênesis, então, foi destruída, derretida, e a terra do versículo 2, ela é refeita. Veja que temos um ponto final. No princípio criou Deus céus e terra. Pronto. No verso 2, e a terra era sem forma e vazia. Me dá o meu celular para mim, porque eu quero pegar a palavra do original, irmã pastora. Eu durmo com a minha secretária, gente. Ela sai vermelha. Então escuta. No princípio criou Deus céus e terra. A terra do versículo 1, Gênesis 1, verso 1, ela foi derretida, foi desfeita, como lemos em Salmos 46, verso 6. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Por que ela foi reconstruída? Por quê? Vamos ver aqui nos textos. Porque houve violência entre os anjos de Deus e os anjos rebeldes, não caídos ainda, mas rebeldes. Como nós já vimos antes, Lúcifer, ao ser derrubado do céu, depois, ao ser derrubado do céu, ele arrasta após si a terça parte dos anjos e ficou por aqui mesmo. Ele foi lançado em terra, montando um exército, incitando violência, corrupção, não aceitando a sua primeira disciplina, quando ele é derrubado, saído, retirado do Monte Santo de Deus, ele se levanta contra Deus e faz da terra um deserto. Quer ver? Isaías 14, versículo 14. Ele assola, 13, versículo 13. Você dizendo no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima dos anjos de Deus, eu me assentarei do lado da Assembleia, o ponte mais elevado do Monte Santo. Continua. Subirei mais alto do que as nuvens, serei semelhante ao Altíssimo.
mas as profundezas do Sheol será levado ao profundo do abismo. Os que te olham admiram da sua situação e o seu respeito ponderam. É esse o homem que fazia tremer a terra e abalava os reinos. Continua. E fez do mundo um deserto e conquistou cidades e não deixou que os prisioneiros voltassem para casa. Quando Ezequiel fala de Lúcifer, diz que ele encheu seu coração de violência, de truculência. E tanto Ezequiel quanto o profeta Isaías falam a mesma coisa, né? Os textos são bem sincronizados. Então veja, Lúcifer então assola as nações, isso antes do versículo 2 de Gênesis, isso é tudo antes de Deus recriar a terra. Mas a pergunta que eles fazem é, no versículo 2, diz que a terra estava sem forma e vazia. E aí eu lhe pergunto, vem aqui, pastor Emerson, põe aqui o microfone para mim, que eu vou usar o Emerson aqui, o único cético aqui, que ele não estava na primeira aula. Ele não está cético ainda. Põe aqui o microfone aqui. Eu tenho aqui, irmãos, uma Bíblia que se chama Oliver Tree. Essa Bíblia só serve para aplicativos Apple. Essa Bíblia, toda ela inteira é codificada. Qualquer texto que eu citar aqui, ela vem para o grego, hebraico e aramaico. Não é barato, é uns 60 e poucos reais. Mas para mim é de uma utilidade fora de sério. Eu vou usar as definições originais das palavras agora. Clique em qualquer palavra ali. Vamos ver se esse dedinho gordinho seu consegue clicar ali. Clique em qualquer palavra. Não, faz isso. Só clica. Qual a palavra hebraica que achou ali? Strong. Não, Strong é o nome da Bíblia, irmão. Olha lá, a palavra, ela vem aqui, hebraico, e depois ela é escrita. É Recherim. Princípio é Recherim. Procede da mesma raiz. O que significa a palavra? Vem aqui a definição. Princípio, primeiro, parte. Primeiro, começo, melhor, principal. Primeiro, princípio. Então a palavra princípio é Recherim, que significa literalmente primeira coisa. Agora clique em qualquer outra palavra. Deus criou. Ali, a palavra Deus é Elohim, que é seres divinos, seres, anjos, plural, etc. governantes, juízes, seres divinos. A palavra anjos é Melahins. Ok, agora eu vou dar para o Emerson aqui o texto para nós entendermos literalmente a definição, a diferença entre criou e haja. Porque no verso 1 diz criou, bará. No verso 2 não tem a palavra bará. No verso 2 você tem as palavras haja. E o que significa haja? Clica na palavra haja, pastor Emerson. Haja aqui, ó, haja. Olha lá, Deus, haja. O que está ali? A raiz primitiva. Aqui. Didat. Não, ó, deixa eu te explicar. Aqui está a palavra hebraica, certo? Rai. Aya, que significa o quê? Raiz primitiva. O que significa? Ser, tornar-se, vir a ser, existir, acontecer. Viu? Veja que no Gênesis 1:1 está bará, criou, primeira coisa que Deus fez. No verso 8 está vir a ser, aparecer. Você viu a diferença? Agora você quer ver um outro texto que ele vai ler aqui? Deixa eu soletrar aqui, então vamos lá. A palavra bará é B-A-R-A. Com H. Tira um print de tela e manda da igreja? No WhatsApp da igreja? Que arte, hein, Emerson? Duas cabeças parece melhor que uma, né? Deixa eu pegar aqui, então, vamos lá. Deixa eu pegar a palavra criou bará. Boa ideia. Tira um print. O print. Posso também põe lá de volta, viu? Ó, vamos lá. Qual é o grupo do WhatsApp da igreja? Aqui, ó. Ali embaixo, aqui, ó. Tá ali embaixo. Curitiba. Ó, pronto, é só esse. Estou mandando aí agora. Ok? Aí apaga a captura. Agora eu vou pegar a palavra estava. Verso 2. Clica na palavra estava. Qual é a palavra que temos ali? É o rai que eu tinha falado. Aya, que significa tornou-se. Vir a ser. Você viu? Olha que coisa. Então vamos lá. A palavra estava significa se tornou, ficou. Está vendo aqui no original? Vir a ser, se tornar.
Então a palavra estava não é... Bom, a própria palavra estava deveria ter esse entendimento. A palavra estava aqui, aya, você viu como que está aí? Está no grupo do WhatsApp. Significa tornou-se. Agora, você quer ver uma coisa mais tremenda? Porque clica na palavra forma. A palavra forma. A palavra forma é o mais importante. Porque aqui, ó, quando você pega os teólogos, eles vão dizer assim, que a gente faz invenção e costura palavras. Não é verdade. Porque a palavra forma que você aí no versículo 2 é Torrum, que significa... procede de uma raiz, significa estar devastada. Devastada. Informe. Você viu? Você viu que a palavra torru, essa eu vou pôr para vocês lá. Gostou da ideia, viu? Depois paga os petinhos lá no... Boa ideia, Emerson. O bom é que ela vai com a setinha em cima da palavra e vê a definição. A palavra torru significa estar devastada. Então agora vamos juntar as definições. No princípio, criou Deus céus e terra. Criou de fato. No verso 2, a terra se tornou devastada. Agora vamos ver a palavra vazia. Clica na palavra vazia. Borru, que significa... procede de uma raiz, não utiliza vazio, nulo, vazio. ermo. Estava ermo. Então veja, aqui a palavra... Aqui é tão interessante que a palavra vazia é borru, que significa realmente vazia. Mas a palavra torru significa devastada. Vou pôr lá aí no grupo para você, quem não está na aula não vai entender nada. Só falei, gente, que palavra doida é essa? Só para você pegar os textos. Pronto, obrigado. Depois paga os petinhos. Eles têm que pagar, eu não. Você fez foi para eles. Mas vamos lá. Vamos confirmar então aqui os textos. Verso 1. Só para você entender. No princípio criou Deus céus e terra. Bereshit bara Elohim. Criou bara. No versículo 2 não é mais bara. No versículo 2 é aya, que significa a terra se tornou. A terra se tornou sem forma e vazia. Mas como que você pega as definições da palavra ali se tornou sem forma e vazia? Eu não sei se o Pedro conseguia fazer isso tirar do WhatsApp. Ele não vai dar, né? Você consegue? Tá no grupo. Tá vendo? Agora só neguinho querendo entrar no grupo. Alguém tira do grupo e manda o Pedro lá, amor, por favor. Já. Porque aí fica mais fácil para todo mundo pegar. Vamos lá. Transliterando os textos do verso 2. Veja como que começa a fazer sentido. No princípio criou Deus os céus e a terra. Criou de fato. Primeira coisa que ele fez. Mas no verso 2, aya, a terra, ou chamarrim, né? Terra, se tornou devastada e vazia. Se tornou devastada e vazia. Por isso que o haja é aia também. E aia significa apareça, seja, apareça, se torna. Porque vê, versículo 2, e disse Deus, continua, verso 3 em diante. Haja luz, e haja luz apareça a luz. E aí, gente, faz muito sentido, porque tinha o quê? Trevas. E tinha trevas por quê? Porque Lúcifer caiu na beira do abismo, devastou a terra. E nós já aprendemos que essa queda de Lúcifer foi porque... Isso foi na aula passada, eu não preciso reciclar, que nós vamos gastar muito tempo. Depois que ele fez toda uma rebelião aqui na terra, Deus chamou Lúcifer e todos os anjos no céu, e como lemos em Apocalipse, houve guerra no céu entre os anjos de Deus, de Miguel, e os anjos de Lúcifer. E aí Lúcifer foi precipitado na terra, mas a terra se tornou devastada. O que é interessante,
Sabe o que é legal aí no que eu mandei para vocês aí no WhatsApp? Que está a escrita em hebraico. Que é um desenho, sempre vê um desenho, né? Essa é a melhor parte. Então vamos lá, só para concluir. A terra se tornou, veio a ser sem forma e vazia. Sem forma e vazia, a definição certa para os bons alunos, tohu, bohu. Tohu, bohu. Quer dizer, devastada e vazia. Menino, mas esse menino é muito inteligente. Opa, para com essas fotos aí que vai aparecer coisa que não vai... Olha lá, gente, o menino é muito bom. Que loucura. Bará significa criou. Criou. Agora vamos ver a próxima. Você pegou todas? Ele tem que sair dessa agora. Bohu. Bohu é a última. É tohu a primeira palavra. Bará é a primeira palavra. Você está na primeira palavra. Tohu. Tohu significa lá. A palavra tem um desenho da letra em hebraico ali, que eu acho muito bonitinho. Eu gosto sempre de pôr nos meus livros. E significa o quê? Estar, lá embaixo. Estar, significado, estar devastado. Gente, não tem como você brigar com a lógica. Não tem. O que está escrito literalmente nos nossos textos é: no princípio criou Deus os céus e a terra perfeita. No versículo 2, a terra se tornou tohu bohu, devastada e vazia. Quem foi que devastou a terra? Lemos em Isaías 14, ele que tornou a terra em um deserto. Irmão, eu lá sei o que esse cara fez, não. Mas ele tocou o terror, velho. Gente, ele fez a coisa... E veja Isaías 45, 18, aqui mais uma base bíblica, como Deus não criou a terra devastada. Isaías 45, 18, diz assim, ó. Porque assim diz o Senhor que criou os céus e a terra. Ele é Deus e moldou a terra e a fez. Ele a fundou. Ele não a criou, mas a formou. Pronto. Brigar com a Bíblia não dá. Literalmente o texto diz que Deus fez a terra habitada e não a fez vazia. Então realmente o que nós temos aqui agora? Nada do que Deus faz é imperfeito. O escritor de Isaías diz que Deus não cria caos. Ele não fez a terra sem forma e vazia. De acordo com as definições, tohu bohu. Ele não fez a terra devastada, em trevas e nem vazia. A terra veio a ser vazia e sem forma, como já conferimos. E por que ela se tornou sem forma e vazia? Responde vocês. Porque Lúcifer devastou e foi lançado no abismo. É isso aí, Gog e Magog dos anjos. Hipoteticamente, agora nem eu posso provar o que eu falei, por isso nós vamos falar por hipótese. Hipótese é uma coisa que se fala em sala de aula. Por hipótese, talvez foi aí que os dinossauros deixaram de existir. Por isso que eu disse talvez. Aí é hipótese. Aí sim é uma especulação, mas uma bela especulação. Não é verdade? Aí sim temos uma especulação. De resto, eu não acho que é hipótese, porque está na Bíblia. A gente não briga com a Bíblia. Por isso que o que nós fazemos? Cavucamos. Por isso que o propósito do mestre, do teólogo, é cavucar e facilitar para o aluno. Ou seja, o texto de Gênesis 1 e 3, haja luz, significa, aqui tem uma palavra, eu vou tirar aqui foto dessa palavra aqui, vou pôr no grupo para vocês. Ó. Vou pôr no grupo para vocês aqui. Quem está assistindo está numa inveja. Eu quero estar nesse grupo.
É hora que o Pedro colocar lá, ele me dá um alô. A palavra que Deus disse aqui, haja luz, a palavra é cal. Da nossa palavra cal mesmo, que significa apareça. Então todos os textos da Bíblia, haja luz, haja firmamento, haja, apareça isso. Porque estava em trevas, havia uma densa fumaça, trevas, e Deus então faz agora, apareça. Agora, apareça. Agora, apareça. Ok? Na realidade é parecido, mas a palavra que está em haja não é aia, mas aia também, e quer dizer vir a ser. Cal é apareça. No português, apareça é uma coisa, vir a ser a outra. Então ali temos, olha lá a palavra, cal. O que significa a palavra haja aí tem um desenho até bonitinho lá, ó, do hebraico, é cal. Quer dizer aparecer. Quando lemos haja, entendemos que apareça ou faça aparecer. Então vamos lá. Perceba o seguinte, irmãos. Nesse episódio que a terra se tornou devastada e vazia, houve guerra, houve violência, houve fúria produzida por Lúcifer e seus soldados que abraçaram a sua causa, como vemos já. Isaías 14, versículo 12 diz: como caíste do céu, tu que debilitava as nações. Quer ver? Olha lá. Como caíste do céu. Não está falando do rei da Babilônia. Está falando de Lúcifer. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste atirado na terra. Você que derrubava as nações. Está muito claro. Ali logo na frente de Isaías você vê. Você que transformou a terra num deserto. Ou seja, o nome disso é exegese. Junto com hermenêutica. A palavra exegese é extrair do texto. E hermenêutica é a arte de interpretar o texto. Exegese de extrair do texto. Então, para melhor compreensão, eu vou tirar uma fotinha aqui de um gráfico para você desenhar no seu caderno. E vou falar para o Pedro pôr esse gráfico ali na tela. A linha cronológica da queda. Isso aqui eu quero... Vai ser lindo isso no YouTube, a galera. Porque eu quero ver, vai ser bonito. E vai tudo. Então vamos lá. Isso que nós vamos colocar na tela é o que nós chamamos de linha. Porque agora eu quero te explicar, para você entender a questão da criação original e a criação, a restauração da terra, você precisa entender a diferença dos dois tempos. O Cronos e o Kairos. O Kairos... O que é o Kairos? Tempo de Deus. E o Cronos? Então, se o Cronos é do homem, o Cronos só passou a existir. Só passou a existir? Quando o Sol foi criado. Então, o Cronos passou a existir quando houve noite e houve dia. E aí, quando o tempo começa a ser contado noite e dia, já entendemos ali a existência do Cronos, tempo do homem. Agora, tem que diminuir um pouco a visibilidade para pegar a linha completa. Mais um pouquinho. Bom, ali temos uma linha. Como que funciona essa linha? Preste atenção. Essa é chamada de linha cronológica. Primeira terra, criação original, e depois terra restaurada. Gênesis 1:1. Quando tempo temos dessa era? Não sabemos. Não sabemos nem um espaço, se é zilhões, se é bilhões de anos. Mas ali no meio nós temos o quê? O abismo. Nesse abismo temos a queda de Lúcifer. Quanto tempo nós temos? Não sabemos. Mas depois da queda de Lúcifer, que Deus começa o haja, e aí o tempo começa a ser contado, nós já temos um tempo. Porque da criação do homem ao dilúvio, 1665 anos. Quem fez a aula, espertão, né? Está mostrando essa aula aí, né? Olha lá. Quem fez a aula sabe quantos anos. Ou seja, de Adão, da criação de Adão até o dilúvio, 1665 anos. Agora perceba que até então você não tem anos. Mas depois passa a ter anos.
1665 anos. Veja que a terra passou até agora ali por duas provas. Ela é purificada por causa da queda de Lúcifer e ela é também purificada no dilúvio. Então ela será purificada quantas vezes? Porque de novo ela vai ser purificada. A Bíblia diz que a terra vai se queimar e tudo que nela há será derretido, será desfeito. Então, só para você guardar essa linha cronológica, ela é muito importante e ela explica tudo. Criação original, antes do abismo. Né? Reconstrução da terra, depois do abismo. Então, aonde ali Noé, Adão, Caim, o Éden natural existe? No Cronos, no chamado tempo Cronos. Ou seja, com isso, o que nós aprendemos aqui, após a terra, vamos lá, se encher de violência, se encher de guerra e corrupção por causa de Lúcifer, Deus bradou, como já vemos, todos foram convocados ao céu, e aí Deus derreteu a terra, como nós já lemos. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele bradou e a terra se derreteu. Em Apocalipse 14:4 mostra como ele arrastou esses anjos. E a sua cauda arrastou consigo uma terça parte das estrelas do céu, as quais arremessou sobre a terra. E o povo diz que eles estão presos. Pode pôr o texto bíblico. E a sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu. Vamos pôr um número, gente, só por hipótese, especulativo. Vamos pôr ali 1 trilhão de anjos. Uma especulação. Um terço dá 333 milhões de demônios. Gente, eu só acho que tem muito demônio para cada ser humano. Mas a parte boa é que para cada anjo tem, para cada demônio tem 2 anjos. Essa é a parte melhor da história. Mas eu realmente acredito que tem um punhado de demônio para cada ser humano. Mas para cada demônio tem 2 anjos. Veja também o que Jesus fala em Lucas 10:18. Para você entender que realmente Satanás está na terra. Ele não está no espaço como os adventistas pregam. O adventista diz que Lúcifer, quando caiu, ficou vagando no espaço, antes de Deus criar a terra. E quando Deus criou a terra, ele veio. Por enquanto, ele ficou nos planetas. Ficou ele lá e o da Guerra Infinita lá, o do filme da Marvel. O Thanos e também o Apocalipse fica devastando não é? Os caras são criativos, cara. O teólogo é um bicho doido quando não tem revelação, né? O bicho ficou vagando no universo, devastando os planetas até chegar na Terra. E Jesus disse: eu vi Satanás cair do céu feito um relâmpago. Então vamos entender uma coisa. Apocalipse 12:4 diz que Lúcifer foi arremessado na terra, não ficou vagando no espaço. Jesus diz que ele caiu na terra. E a destruição dele foi completa. Ezequiel 28:18. Uma destruição completa. Olha como Lúcifer foi destruído, gente. Eu fico tão tremendo. Assim, eu fico maravilhado com esse texto. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio, olha como ele foi devastando a terra. Você profanou os seus santuários. Olha que Deus tremendo. Por isso eu fiz sair de você, de dentro dele, gente, do ouvido, da boca, um fogo que o consumiu e o reduziu você a cinzas no chão, à vista de todos os anjos que estavam observando. O nosso Deus é muito poderoso, rapaz. Menino, é muito poder. Veja a destruição dele também, Ezequiel 31:18.
como ele foi completamente destruído. Então, por isso que não existe Lúcifer. Existe Satanás. É um ser espiritual que toma formas. Ele foi destruído. Então ele cria formas. Ele é o dragão. Ali, qual das árvores do Éden pode comparar-se a você em esplendor e majestade? No entanto, você também será derrubado, irá para baixo. Aonde seria o inferno ali? No centro da terra, junto com as árvores do Éden. Pronto, aqui nesse texto, eu posso falar por hipótese, porque também eu não posso provar, mas posso especular. Lúcifer ali é chamado de árvore do Éden. E os outros anjos caídos com ele de árvores. E não é a primeira vez que um ser criado é chamado de árvore. Em Mateus 15, Jesus nos chama de árvores. João fala, o machado está posto à raiz das árvores. A árvore que não produz fruto é cortada das árvores. Está falando de nós. Israel é chamado de figueira. E o jardineiro é Jesus. E as árvores somos nós. Eu não vou falar dessa hipótese aqui, porque está sendo gravado e isso vai para a internet. Mas nas perguntas eu vou falar da hipótese, porque ela é muito doida. Mas como está sendo gravado, a gente não pode especular tanto assim, que nunca é saudável. Diz a lenda. E a lenda está certa nesse sentido. Tem coisa que fica só em especulação mesmo. Agora perceba a força desses textos. Deus convoca uma assembleia e sobe os anjos de Deus e os anjos de Lúcifer, ainda não excluídos. Lembre-se o seguinte, gente. Lúcifer foi excluído do Monte Santo, que ficava no Éden mineral, isso tudo antes de Gênesis, versículo 2. E depois de ser excluído do Monte Santo, do Éden, ele viveu bilhões e bilhões de anos vagando pela terra e passeando por ela. Não foi isso que ele disse a Deus quando Deus perguntou: onde você está? Andando pela terra. E a terra era dele, é dele, foi dado por Adão. Quando ele levou Jesus na ponta do pináculo, ele disse: tudo isso te darei. Em nenhum momento Jesus disse: você não pode me dar, não é seu. Ele disse: todas as glórias do mundo é minha. E os anjos de Lúcifer
perder a sua forma. Pode ser até que perdeu, mas a Bíblia não diz. A Bíblia diz que Lúcifer foi destruído, e não os anjos. Mas os anjos caíram. Obviamente, perderam a sua glória, a luz. Já afirmei que eu já tive algumas visões, alguns aparecimentos de demônio. O demônio tem ali a mesma cara, a mesma forma de um anjo, só que não tem luz. O mesmo tamanho, o mesmo formato, só que não tem luz. Vamos ver aqui a queda literal, depois que eles são chamados para esse acerto de conta lá no céu. Apocalipse 12, versículos 7 e 9. Isso aqui é muito claro. Houve então uma grande guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é. Aí você tem que entender que tem um ponto final. Está dizendo quem é ele. Ele agora é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados no espaço. Eu não sei do que o povo inventa. Está tão claro. Eles foram lançados à terra. Por isso que agora, já lá no Jardim do Éden, ele já é a serpente. Ele já está ali para enganar. E é ali que eu vou entrar na questão da hipótese minha. Que essa hipótese é extremamente importante. Bom, na próxima aula nós vamos entrar numa questão muito mais complexa dessa estada de anjos na terra. Aí vamos entrar na questão dos nefilins. Você sabe o que é a questão dos nefilins? O Gênesis 6. Quando os filhos de Deus viram as filhas dos homens bonitas e fizeram sexo com elas e geraram filhos. E esses filhos são gigantes dos tempos passados. Por isso que muitas civilizações criam nos chamados deuses mitológicos. Os egípcios criam nos deuses, que são os mesmos deuses gregos, com outros nomes. Ísis, Osíris, Sete, Sekhmet e etc. E os deuses gregos, porque eles acreditavam que os deuses estavam entre eles. Bom, em Gênesis 6 fala disso. Se é isso, não sabemos, vamos examinar na Bíblia. Porque agora já não são mais anjos, são demônios. São demônios habitando entre os homens e devastando o pau quebrando, menino. Dizem, e nós vamos ver se é verdade nas próximas aulas, que Nirod era um híbrido, e junto com a sua mãe Samíramis. Nirod fez sexo com a mãe dele, Samíramis, e gerou um filho chamado Tamus, na tal da construção da Torre de Babel. É Bíblia, gente. É teologia. Mas isso, na próxima aula, vamos literalmente entrar nessa questão. E aí você vai começar a construir toda a ideia da existência dos demônios, o porquê que pornografia é satanismo. Gente, escuta, pornografia é satanismo. Estou dizendo, pornografia é um culto satânico. Vou dizer de novo, toda pornografia é um culto ao diabo. Exposição do sexo ilícito. Nós vamos entrar em tudo isso, os demônios, o período que eles atuam, como funcionam, entram nos corpos. Vamos ver Lúcifer tomando formas na Bíblia, ele tomando formas distintas, atuando em civilizações, como ele atuou em Sodoma e Gomorra. Ele está literalmente Satanás atuando em Sodoma e Gomorra, né? Corazim, Betsaida, Nínive. É a atuação terrível dele em todo o contexto na terra. As mulheres jogando os filhos a Moloque, ele recebendo vários nomes no contexto bíblico, sendo adorado, sendo cultuado, Baal e etc, recebendo muitos nomes que a Bíblia chama de cultos ao diabo. Toda idolatria é um culto ao diabo. Toda pornografia é um culto ao diabo. Espiritismo é um culto ao diabo. E ele está aí, e o povo fazendo culto para ele não sabe.
Tá bom? Então, na próxima aula, nós damos sequência e vamos aprofundar a coisa muito mais ainda nessa questão.